Existe um mal silencioso, sorrateiro e muito perigoso que pode estar causando grandes prejuízos aí na sua vida pessoal, na sua casa, e você nem se deu conta disso, você nem entendeu o buraco existencial que você está entrando. Na verdade, eu falei que, em homenagem a esses 10 anos de canal, eu voltaria a comentar alguns temas que tiveram muita repercussão aqui. Esse é um tema que eu recebi muitos comentários, muito feedback. Nós vamos falar sobre o vício na pornografia virtual, que aliás é tão perigoso e pode gerar dependência semelhante àquela das drogas, de drogas fortes como é a cocaína. Fique até o final desse vídeo que eu vou explicar o que isso pode fazer na sua vida, pode estar causando na sua vida, e se você ficar atento e tiver disposição, você ainda tem algumas saídas, algumas alternativas para se livrar desse lamaçal que você está entrando nele. Para começar, a primeira coisa que eu quero deixar claro, esse não é um vídeo com abordagem moral, muito menos religiosa. Não tem nada a ver com religião, com moralidade, que é certo, que é errado, não tem nada disso. Eu vou falar sobre uma questão de comportamento. Quero trazer para você os males que isso tem gerado na vida de muitas pessoas e que só se vão dar conta quando os efeitos já tiverem feito você perder aquilo que você mais ama. Isso aqui é baseado em estudos, em matérias, inclusive vou deixar vários links aqui na descrição desse vídeo para você consultar depois e tirar suas próprias conclusões. Começando de uma maneira simples, basta olhar nos comentários dos últimos vídeos que eu postei sobre esse tema para ver como vários adultos, crianças, adolescentes, casais têm sido prejudicados pela pornografia. Aqui a gente encontra comentários de pessoas que perderam o casamento, família, emprego por causa desse vício, gente que não consegue se livrar disso e que gastam horas e mais horas todos os dias consumindo esse conteúdo. Aliás, no dia seguinte vão trabalhar completamente exaustas, psicologicamente danificadas, moralmente se achando ruins, com aquela sensação de cansaço, falta de concentração, indisposição para criatividade, enfim, falta de concentração para tarefas simples da rotina. Tudo isso, todos esses comentários, você pode pesquisar nos meus vídeos que você vai encontrar. E eu espero que as pessoas sinceras também possam comentar aqui nesse novo conteúdo que eu estou postando para você. E além de todos os problemas causados nos adultos, que são muitos, nós ainda temos matérias sérias, né, que apontam que a exposição precoce do adolescente à pornografia pode ter efeitos negativos, inclusive no desenvolvimento biopsicossocial dos jovens, né? Isso inclui aí problema de autoestima, isolamento social, comportamentos sexuais inadequados e, em muitos casos, a falta de vontade de viver. Agora, você pode estar dizendo, bom, mas pornografia sempre existiu. Verdade. Inclusive, há muitos anos que a pornografia está presente na humanidade, né? Até em forma de figuras eróticas que foram desenhadas em cavernas e tudo isso aí. Agora, por que que hoje é tão prejudicial assim? É o que eu quero falar com você. Por que que hoje isso é um mal tão perigoso, sendo que já existe há muito tempo? Primeira coisa que a gente tem que entender nesse quesito. Antigamente, o acesso à pornografia ele era limitado e muitas vezes restrito. A pessoa que queria ver pornografia, ela tinha que comprar uma revista, ir lá numa banca comprar uma revista. Geralmente também eram desenhos, né, uma qualidade gráfica ruim, ou revistas em quadrinho, programas de televisão. Até pouco tempo atrás, o jovem que quisesse ver pornografia, ele tinha que ficar a semana toda aguardando, chegar no sábado, ir lá na madrugada, ver um canal que estivesse passando pornografia, enfim, em horários completamente indisponíveis, né? Era uma madrugada fora, um esforço danado para a pessoa conseguir ver uma pornografia, né? Tinha que esperar horas, tinha que esperar a semana para chegar naquele momento de ir lá e conseguir ver um conteúdo que nem era tão explícito assim, né? O que passava na televisão lá pela madrugada fora. Então, era praticamente inacessível. Existia pornografia, mas num volume, né, que nós não dá nem para comparar com o que existe hoje. Atualmente, o que aconteceu? A internet ela oferece conteúdos ilimitados. E, na verdade, uma infinidade de conteúdos explícitos, criativos, muitas vezes sem qualquer tipo de restrição e a um clique da mão da pessoa. É o tipo de coisa que ela não precisa esperar nenhum momento para consumir. Por isso que o vício acentua cada vez mais. E como a gente vive na era da gratificação instantânea, ou seja, onde tudo está ao alcance de um clique, né? Inclusive o prazer nos nossos dias, ele se transformou num verdadeiro culto, um culto que nós vivemos ao hedonismo. Por falar em hedonismo,
até nos lembra uma doutrina filosófica grega bem antiga, que surgiu, na verdade, na época da Grécia Antiga, e que essa filosofia defendia o prazer como o objetivo central da vida, o objetivo principal da vida. Mas o que essa busca incessante e desenfreada pelo prazer pode causar no nosso cérebro? Né, principalmente através dessa riqueza de detalhes que a gente tem hoje no mundo virtual, enfim, esses conteúdos que são infinitos. Veja só, existe um ciclo de recompensas para qualquer vício. Para a pornografia não é diferente. A pornografia ela funciona como um estimulante poderoso, né, do sistema de recompensa cerebral que ativa a liberação da dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor responsável pelo prazer e pela motivação. E é, aliás, o mesmo mecanismo que ocorre com as drogas, como a cocaína, nesse circuito de recompensas. E o grande problema é que, no caso de qualquer outra droga, a pessoa tem que se deslocar de um lugar para o outro para ir, ou tem que fazer qualquer tipo de esforço. E a pornografia virtual é tão perigosa que não precisa ter esforço nenhum. É só você pensar e acessar a hora que você quiser. Esse é o grande problema. E num circuito de recompensas, né, como é que funciona? O cérebro ele se acostuma com o nível de dopamina produzido pelo consumo da pornografia. Ele se acostuma, ele gosta, ele se adapta. E aí fica comum, o usuário precisa então de um conteúdo que seja mais extremo ainda, para ele obter a mesma sensação do prazer. Ele não pode ver o mesmo conteúdo, porque agora ele precisa explorar conteúdos novos, né, para alimentar esse ciclo do vício. E aí, a cada vez mais, ele vai ficando mais horas consumindo a pornografia, com exposição de conteúdos que ele nem nunca imaginou assistir um dia, que ele nunca se interessou, mas agora ele se interessa, exatamente porque no circuito de recompensas do cérebro, ele quer cada vez mais. Não fica saciado em ver uma vez. É um circuito de recompensas. A cada vez que ele prova desse estimulante do prazer, ele não é saciado, precisa de uma dose maior. E aí é que a pessoa se envolve, é por isso que tem gente que fica madrugada fora assistindo pornografia, é por isso que tem pessoas perdendo o emprego, porque ele precisa alimentar esse vício e ter cada vez mais doses extremas para fazer com que ele sinta prazer no vício. E o grande problema é que isso vai alterando cada vez mais a química cerebral, ao ponto de as atividades normais e comuns e corriqueiras do dia a dia já não dão mais prazer. O que dá prazer para aquela pessoa é pornografia. Ela vê pornografia em tudo. Se sair na rua, olhar para alguém, já começa a ver pornografia. E os usuários entram nesse ciclo de culpa, de vergonha. E isso vai levando, inclusive, a casos de quadros depressivos. E como a pornografia tem estímulos muito maiores do que a vida real, o viciado não consegue mais ver prazer nas interações reais. É por isso que tem gente que o cara é casado a vida toda, mas ele não tem interesse na mulher, ele prefere a pornografia. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Então tem muitas pessoas viciadas em pornografia que relatam dificuldades, né, para se sentirem bem, para terem prazer com parceiros reais. Elas preferem as telas, elas preferem o mundo virtual. Olha quanta escravidão pode acontecer nesse processo. E existe um termo utilizado, inclusive, nesses experimentos comportamentais, que é o efeito Coolidge. Como é que funciona? O cérebro tem uma busca incessante por novidades. Ele quer novidade o tempo todo e a pornografia, ela explora essas características para prender os seus usuários. Ela oferece novidade o tempo todo. Então não tem como você sair ileso disso. Em um momento ou outro, você vai acabar se escravizando. E se o usuário de pornografia se entrega da maneira que a sua vontade quer, ele vai acabar perdendo um pouco a sensibilidade. E aí, como eu falei no início do vídeo, ele precisa de conteúdos cada vez mais extremos. É por isso que tem todo tipo de bizarrice nesse mundo da pornografia. Por quê? Porque o sujeito ele vai querendo cada vez mais e coisas diferentes. Então, pessoal, tem muita gente boa que não sabe por quê, mas está vivendo ansiedade, depressão, principalmente isolamento social, vergonha. A pessoa está sabendo que ela vive de uma maneira muito ruim, porque no dia seguinte não está conseguindo prestar atenção de nada, está sonolenta, tudo isso por causa de um vício muito silencioso, que entrou sorrateiramente, mas que está destruindo relacionamentos, amor,
filhos, a vida, a expectativa a pornografia cria expectativas que são irreais, inclusive, sobre os relacionamentos. Né? Ninguém vai fazer o que você vê acontecendo ali na pornografia, tudo muito exagerado. Né? Por isso que o viciado acaba perdendo o interesse com as conexões emocionais, com as pessoas que são reais. O cérebro acaba associando prazer ao consumismo digital e não ao toque humano. Então, se você está se identificando com o que eu estou falando aqui, pode deixar aí seu comentário falando sobre isso. Não tenha medo, não tenha vergonha, vá lá, faça o seu depoimento. Outra coisa, se você quiser que a gente faça mais conteúdo sobre isso, nós vamos fazer. Você pode também deixar o seu comentário aí, dizendo, olha, eu quero, fale sobre isso, porque aí eu vou aproveitar tudo que eu já li sobre esse assunto, todos os tratados, as matérias que eu já vi e trazer aqui. Agora, como sair disso? A primeira coisa é você admitir que você está afundado nesse erro. Se você não souber que você tem algo que precisa ser tratado, você não vai conseguir o tratamento nunca. Parte da cura depende da sua consciência de que você precisa dela. Se você não souber, não entender que você precisa, que você está passando por um problema, nada vai adiantar. Segunda coisa, adote uma mentalidade, né, de ação. Fala, olha, quer saber? Eu vou deixar esse vício para lá, eu vou entrar agora num novo tempo na minha vida, de domínio próprio, sabendo que eu tenho uma família para criar. Enfim, pode te custar muito, mas te custa mais ser um perdedor na vida. Se te custa muito mais você passar a sua vida toda limitado a essas ações que têm te prejudicado tanto. Então é importante que você acorde a partir de agora, se desperte. É possível, inclusive, substituir esse hábito ruim, esse vício ruim por hábitos bons. Tem muitas atividades interessantes que possam fazer com que você automaticamente, gradualmente, substitua esse vício prejudicial por algo bom. E aqui, gente, eu não estou falando, como eu falei no início do vídeo, de nada moral, certo ou errado. Estou falando daquilo que te domina. Né? Então é o momento de você quebrar esse ciclo vicioso. A dopamina provocada aí pelo vício na pornografia é muito viciante e para reverter isso, você precisa diminuir esses picos de prazer instantâneo. Então é algo que você precisa começar agora, né, para você fazer esse detox, desintoxicar a sua mente disso. É possível você reconfigurar o seu cérebro, a sua mente, para que você tenha uma nova vida a partir de agora. Esse vídeo é a primeira parte desse tema, mas se você achar que eu devo fazer o vídeo 2, pode comentar aí que eu estou à disposição para fazer e mostrar outros passos, né, que podem levar você a se livrar dessa pedra no seu sapato que certamente tem prejudicado a sua vida, senão você não teria ficado até aqui, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Deixe seu depoimento, deixe seu comentário, interaja com o canal, assim a gente vai levando material para outras pessoas que ainda não nos encontraram. Um abraço, tchau, tchau.